Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A lição do discurso escatológico de Jesus, que fala sobre o fim, mas para pessoas do presente, para que elas saibam esperar e se preparar para o fim, nos convida a pensarmos nas mudanças dos tempos. Não é apenas do fim do mundo que o Evangelho se ocupa, mas de todos os finais. Nós terminamos um ano e assim estamos prontos para começar outro. Existem fases na nossa vida que terminam, como a infância, como a adolescência, a juventude, e dão início a outras fases. A história da humanidade também pode ser dividida em períodos. A gente é capaz de compreender que algumas coisas se deram durante um tempo que depois terminaram. E por fim, nós somos capazes de compreender que até mesmo a nossa vida terrena, também haverá de ser uma etapa a ser concluída. E nós que temos fé, acreditamos que o final também desta vida terrena é o prenúncio de uma nova etapa, que cremos seja uma etapa definitiva, mas em moldes que nós desconhecemos. Talvez exatamente por esta questão das mudanças de época, dos finais e dos começos, ou dos recomeços, é que o Evangelho nos coloca em alerta, primeiro, para a realidade de que as etapas se encerram, de que a história da humanidade também terá um fim, de que a minha história pessoal também terá um fim. Mas, em segundo lugar, e talvez seja a coisa mais importante, o Evangelho nos convida a nos prepararmos para as coisas novas, mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir, mesmo quando o céu parece desabar, o sol se apagando, as estrelas caindo. E Jesus nos convida a olhar para os sinais dos tempos, sabendo reconhecer os sinais dos tempos que estão, de uma certa maneira, ali cheios dos sinais de Deus e do seu reino, porque no fundo é isso que mais importa. Aprendei a lição da figueira.
quando vocês veem começar a brotar novos ramos, vocês sabem que virá o verão. Assim também, diante de tantas provações, de tantos sinais do fim, precisamos identificar também os sinais do recomeço. E por estes sinais, devemos dar os passos para que a nossa história possa caminhar para o reino de Deus. Para que o reino de Deus seja reconhecido na nossa vida e na nossa história. Grande engano de nossa parte esperar apenas pela realização de coisas extraordinárias, perfeitas e maravilhosas para entendermos que Deus está agindo. Triste para nós não percebermos que não há crise na qual Deus não esteja presente também. E que não há crise que não possa ser transformada por nós também em recomeço. Porque, como Jesus diz aqui, exatamente quando depois da grande tribulação o sol se escurecer, a lua não brilhar mais e as estrelas começarem a cair do céu e as forças do céu serem abaladas, é exatamente então que vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Talvez seja necessário que o sol, a lua e as estrelas percam o seu brilho para que possamos enxergar o brilho da glória do Filho do Homem. Também é necessário que certos astros da nossa vida, da nossa história, da nossa cultura e da nossa vida pessoal caiam ou se apaguem. Talvez seja necessário que o meu orgulho, que a minha vaidade, que a minha prepotência, talvez seja necessário que a sociedade como um todo veja ruir os valores terrenos nos quais tanto acredita, para que assim então a gente possa ver aquela verdadeira luz e verdadeira glória que vem de Deus. O Evangelho não nos ensina o desespero. O Evangelho nos ensina a esperança. Esperança que tem seu fundamento na nossa fé. Fé nas palavras de Jesus Cristo, que para nós é o Filho de Deus, Senhor do tempo e da história, e que deve ser também o Senhor da minha história e da minha vida. Rezemos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.